nessa jornada, né? Então, portanto, hoje é dia que nós estamos construindo, né, dia 20, né? É o dia que nós estamos construindo o assunto paraclitologia. Só temos mais uma aula no dia 27, aliás, perdão, temos dia 24 também e dia 27. Nós tivemos uma parada e alguns conteúdos que são dados aqui não estão na sua no seu, na sua apostila. Mas ele é bom porque você, no vídeo, você vai anotando e vai verificando. Nós vimos na vez anterior bastante sobre assuntos relacionados à presença do Espírito Santo, à obra do Espírito Santo, de modo bem claro, no Antigo Testamento, no Novo Testamento ainda passamos assim muito rapidamente. Vamos falar hoje sobre inspiração, que é uma temática muito forte, né, para que a gente possa construir uma compreensão de como a Bíblia chegou até nós. Então, quando vimos lá no Velho Testamento, vocês verificaram principalmente no livro de Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º, 3º, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, né? Mas principalmente no livro de Juízes, né? E você vê nitidamente que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas em dados momentos, que eram momentos assim determinantes, né? Para o juízo, para os julgamentos, para o governo, para as guerras e para os conselhos, né, sobre reis e comandantes que estavam à frente de Israel e necessitavam. Em Crônicas, quando o povo de Deus já está dividido, né, reino do norte, reino do sul, né, Jeroboão, Reoboão, então você vê nitidamente que a descendência desses reis e esses próprios reis também vão se afastando bastante, né, do propósito de Deus, vulnerabilizando Israel para ser dominado por outra nação. E isso daí, é claro, eles não viveram sem que Deus falasse para eles através de profetas e através de sacerdotes e através do próprio Deus falando pessoalmente com eles, mas eles não deram muita atenção. Então, nesses momentos, o Espírito de Deus, como por exemplo nos dias de Josafá, o Espírito de Deus via sobre Josafá, ou então aquele profeta Micaías, né? E outros homens de Deus, né, que aparecem, o próprio Ezequiel, em que o Espírito vinha, mas você também ouvia dizer que o Espírito saía, né? Como saiu da vida de Saul e também afastou-se de Sansão. Então você via nitidamente essas expressões e também a própria oração de Davi: não retire de mim o seu Espírito Santo, declarada lá no Salmo 51. Essas afirmações, esses exemplos e esses testemunhos indicam claramente que o Espírito Santo não permanecia, ele aparecia e saía. Mas em que sentido que ele aparecia e saía? Da sua atuação, da sua participação, da sua direção. Embora aqui está o Espírito Santo em todos os lugares. O próprio rei Davi vai dizer isso claramente no Salmo, que para onde me irei da presença do Senhor, né, do seu Espírito, né? Então não tem como fugir do Espírito, mas a atuação, a manifestação e a intervenção muitas vezes era paralisada ou era retirada aquela presença mais sensível, né, do Espírito Santo na vida dos crentes. Então nós vimos que também no Pentateuco e também nos livros históricos da Bíblia, poéticos, você sabe que a Bíblia tem divisões que elas são fundamentais, que a gente vai ver isso no ano que vem, que é quando nós estudarmos introdução bíblica. Então você vai ver nitidamente que a Bíblia tem divisões, né? Divisões como os 5 primeiros livros, que são os livros, são livros chamados Pentateucos, né? Que são os livros iniciais. Depois você tem uma página ali, e na realidade alguns chamam de Exateuco, porque entra o livro de Josué, muitas vezes na construção daqueles 5 primeiros livros. Mas vamos ficar com o Pentateuco, que é mais tradicional. E também tem os livros assim que são mais focalizados pela história, né? Que é de Josué, de Ruth, Juízes, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, e assim sucessivamente até chegar ao livro de Neemias, né? Então, a seguir, então, você tem os livros poéticos, né? Que começa no livro de Jó, né? Jó é um livro que foi atribuído, né, a Moisés, né? A inscrição desse livro, porque é um livro focalizado muito no aspecto do sofrimento, mas na realidade da superação. E Jó é um livro associado ao período do deserto,
mas ele está entre os livros poéticos, assim como também tem salmos de Moisés entre os livros poéticos do livro dos Salmos, dos 150 salmos, que tem uma abundância de salmos de Davi, também de Asaf e Moisés e Salomão, e assim alguns salmos diversos que são colocados ali entre os livros poéticos, que vai alcançar os livros de Cânticos e Eclesiastes, que já é um livro mais assim pragmático, né? É um livro poético, mas porém bastante pragmático para aqueles cristãos, ou perdão, aqueles crentes, né, que não gostam muito de abobrinhas, né? Não gostam muito de conversinhas e meninices e chocarrices, não é? Aí o livro de Eclesiastes é um livro assim um pouco não muito tolerante, né, com essas práticas assim infantis, né, da vida espiritual que muitas pessoas constroem. Depois você começa, então, depois de Eclesiastes, né, e Cânticos Eclesiásticos, você começa com uma fase assim dos livros mais chamados poéticos, aliás, proféticos. E esses livros proféticos vai até Malaquias, mas dividido em duas partes: os grandes profetas, né, que são os chamados profetas maiores, e depois os chamados profetas menores, não menor nem de importância, né, nem menor de conteúdo, melhor de conteúdo profético, né? São menores pela quantidade de páginas deles, né? Que alguns realmente profetizaram muito e escreveram pouco, e outros profetizaram muito e escreveram muito, né? Como o caso de Isaías, que é considerado assim um profeta evangélico. E depois você tem os evangelhos, né? Que são os evangélicos, 4 primeiros evangelhos, né? E desses 4, 3 são sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas, e um evangelho assim misto, né, que tem um pouco dos sinóticos, mas avança mais na área assim da filosofia grega, né? Por isso um teólogo chamado Adolf von Harnack, ele vai recusar a valorização ou a validação do Evangelho de João, porque ele acha que está impregnado de cultura grega. Então aí depois você tem um livro histórico, né, chamado Atos, é o único livro histórico do Novo Testamento. E a seguir você tem as cartas importantíssimas, né, as cartas doutrinárias, as cartas paulinas, né, que começam com a importantíssima carta aos Romanos, mas ela é muito importante mesmo, porque ela dá uma legitimação, né, ao papel da salvação, fala dos conceitos de justificação, fala dos conceitos de salvação, fala fortemente, né, da questão da relação com o Espírito, né, principalmente capítulos 7, 8, 9 de Romanos. Então Romanos é uma carta chamada pilar, né, mas ela também é associada às cartas aos Coríntios, né, 1ª e 2ª Coríntios, também chamado cartas pilares, porque vão lançando fundamentos doutrinários sobre a igreja. E vem a carta de Gálatas, né, que é uma carta importantíssima, né, na concepção, na compreensão que a salvação está além, mas muito além da lei, não é, de Moisés. A lei não tem esse poder todo que se imagina, e não teve poder para salvar, e a carta de Gálatas vai esvaziar o discurso daqueles que querem se justificar pela lei, né, mostrando que a graça é uma revelação totalmente inesperada, né, e totalmente surpreendente, né? Mas que Deus já vinha falando já no Velho Testamento em alguns episódios, principalmente no ano do jubileu, né? E o próprio Senhor Jesus lá em Lucas 6 fala que essa palavra se cumpriu hoje. Isaías também reporta isso, falando sobre o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me encheu. Aí vai falando assim para liberar cativos e colocar grinalda em lugar de lágrimas. Então é o ano do jubileu que ele está reportando ali. E a seguir também você vai ter os livros, assim, continuando os pilares, né, no livro de Éfeso, e vai para o livro de Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, avança para Tito, 1º e 2º Timóteo, né? Então são documentos assim pastorais, quando já entra ali no aspecto de Tito, 1º e 2º Timóteo, né, e Filemão, já são aspectos assim mais pastorais, né, mais focalizados assim em liderança, em preparação de pessoas para trabalharem na obra de Deus, né. Mas as mensagens mais fortes à igreja, a parte doutrinária, estão em Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Aí depois vem assim uma para a igreja, assim, uma orientação com muitas figuras, né, que Paulo utiliza. E por fim
Então você tem as cartas dos outros apóstolos, como aos Hebreus, que alguns atribuem a ser escrita por Paulo e outros creem que foi escrita por Barnabé, mas de fato a linguagem é muito parecida com a linguagem de Paulo, mas não há nada que assegure isso assim documentalmente, né? Mas lembrando também que Romanos Paulo não escreveu e Éfeso também ele não escreveu, e isso está escrito nessas duas cartas, lá no final delas, não é? São cartas ditadas, porque Paulo morre cego, né? Então nós temos assim essas construções. Aí depois você avança nos livros de 1ª, 2ª e 3ª João, que são cartas pastorais gerais, né? Muitas dessas cartas, igual Gálatas, que foi escrita para dezenas de igrejas, as cartas pastorais, né, que o próprio João vai chamar de Minha Senhora, né, que na realidade ele está se referindo à igreja, e em que ele vai lutar contra os ibionitas, que é aqueles que acreditavam que Jesus era somente homem e que só veio como homem, e os docetistas, que achavam que ele era somente Deus e eram tipo um fantasma, né? E aí ele vai falar, não, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então quer dizer, ele que tenta desfazer isso, aquelas construções, né, e também os gnósticos, né, que achavam que as pessoas eram mais perversas e terríveis e não tinham jeito nenhum, esse mundo é mau, todo mundo, ninguém presta, né? E também os epicureus, que achavam que tinham que viver só na base de prazeres e porque ninguém consegue escapar da natureza perversa que está dentro de cada um. E também os estoicos, né, que achavam que eles julgavam, né, que a gente sendo inteligente, né, tendo razão e foco na razão, não temos que temer, porque a lógica é bastante. Então João começa a combater esses argumentos muito fortes, principalmente os dois iniciais, para mostrar, né, a relevância, né, da mensagem cristã. A mensagem cristã sempre vai ser combatida, né? Isso aí é líquido e certo, né? Vai ser distorcida, combatida, pode ter muitas heresias. E heresias, se você for estudar, nós vamos ter uma pincelada, né? Heresiologia, que nome esquisito, né? Mas você vai ver nitidamente que surgem inúmeros movimentos, centenas de movimentos heréticos, né? Já no início da igreja, não é coisa de hoje, não, já no início da igreja, né? Já no início da igreja já tinha gente lá vendendo, né, o nome de Jesus, já havia lá gente vendendo lenços e uma ação de coisas assim, em troca de dinheiro, em troca de favores, e você fica escandalizado hoje porque você não viu a história, né? Quando você vê a história, eu acho que você vai ficar horrorizado de tantas coisas que os homens, sem autorização de Deus, andaram fazendo. E aí então, aí você tem, depois disso daí, o livro de Judas, né, que é um livro assim bastante forte sobre falsos profetas, falsos líderes, falsos crentes. Também o 1º, 2º e 3º João fala disso. E 1 Pedro, 1º, 2º e 3º Pedro, né, antes de Judas, né, 1º, 2º e 3º Pedro, em que Pedro dá o seu testemunho, né, a sua visão já assim bastante avançada na sua idade, esclarecendo, né? Mas Pedro usa uma expressão muito forte, né, sobre a inspiração, que é o assunto de hoje, em que ele fala que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo, né, para entregar o recado de Deus. E assim, depois então de Judas, que é aquele livro, como eu disse, assim, uma pancada nesses líderes sedutores, né, que vêm, entram na igreja, ficam seduzindo os irmãos, todo mundo, aí daí a pouco dividem a igreja e montam outra e acusam o pastor. Eu acho que você já deve ter visto isso aí por aí na nossa história, né? Mas não só a nossa, de todos os outros aí, líderes aí que estão enxergando alguma coisa maior no reino de Deus, alguns mais, outros menos, todos passam pela mesma experiência. Mas o livro de Judas é bom para se refletir sobre isso, porque mostra como esses líderes atuam, né, esses líderes mercenários, né, eles atuam seduzindo pessoas fragilizadas, seduzindo lideranças vulneráveis, seduzindo igrejas com promessas e com argumentos vazios. As pessoas vão sem perceberem que estão sendo induzidas pelo maligno. E aí então vem o livro final, que é o livro de Apocalipse, que é um livro fantástico, né? É um livro fantástico, o livro de Apocalipse, porque até o capítulo 7 eu acho que você ainda consegue entender alguma coisa, né? Aí depois do capítulo 7 a coisa vai ficando um pouco braba, né? Mas é um livro fantástico porque ele fala os períodos em que a igreja vai viver, ou pelo menos vários tipos de igreja, né? Que são as 7 igrejas do Apocalipse, praticamente fazendo um script, né, de roteiros, né, para as igrejas. E você hoje em dia, todos aqueles 7 modelos que estão ali estão presentes, mas o dominante realmente é a igreja de Laodiceia, né,
a parte dominante que já está aí por aí já há mais de 1000 anos, né? Esse tipo de igreja muito rica, muito poderosa, muito cheia de belezas e de danças e de cultura e de tanta coisa, mas com Jesus lá do lado de fora, né? E aí ele vai falando desses grandes riscos, né? As pessoas confundem vida espiritual com emoção, ou então vida espiritual sem emoção, né? E são dois extremos, né? Embora que nós temos que ter emoção e também temos que ter controle, mas não podemos nessa gangorra, né, fazer com que não tenhamos emoção ou tenhamos emoção demais. Alguns se cansam desse processo e abandonam todas as coisas. Nós vamos ver um personagem hoje na nossa vida real que essa semana tomou uma decisão nesse sentido, um grande personagem da Assembleia de Deus que tomou uma decisão nesse sentido de abandonar tudo isso e publicou nas redes sociais. E então o livro de Apocalipse, depois do capítulo 7, vai falar aquelas idas e vindas, né, misturando com a leitura do livro do profeta Daniel, falar dos últimos acontecimentos, né, um vai e vem muito grande, né, até então ele chegar à grande batalha final, e depois dessa batalha final, então vem a volta de Cristo e encerra-se a história ali em Apocalipse, numa história bastante envolvente no final, principalmente, né? Onde tudo é desbaratado, todas as mentiras são desfeitas, todos os enganos, religiosidade, tudo é desfeito e toda a influência do mal desaparece com a vinda do Senhor Jesus, uma grande celebração comparada a um casamento, né? Bom, isso tudo para dizer sobre a Bíblia, né? Que eu vi aqui um apanhado panorâmico, muito pobre, por sinal, né? Lá de trás de Gênesis, né, que é um livro da origem de Israel, né, basicamente Gênesis e até Deuteronômio só fala disso, como é que Israel surgiu, né, e depois como é que Israel conquistou a terra, né, e assim vai, seus guerreiros, seus heróis, né, e assim sucessivamente, né. E há aquelas pinceladas que lá em Hebreus 11 vai dizer que haviam personagens que viviam alguma coisa diferente da lei, né, é o que está lá em Hebreus 11, né, personagens que alçavam um aspecto chamado fé, que estava assim vamos dizer assim, muito escondido no Velho Testamento, né? Mas que eles viviam, praticavam aquilo, né? Praticavam aquilo. Na realidade, Deus permitia e Deus fazia aquilo porque o grande desejo de Deus era que os justos viessem viver pela fé. Então era esse o grande propósito, né? E que as leis do Senhor estivessem gravadas no coração. Então todo esse processo, todo esse andamento é uma construção, não é? E isso daí não se dá assim porque você teve uma grande experiência, não é? O próprio livro de Hebreus capítulo 6 diz que tem gente que já viu os céus, foi aos céus, ressuscitou mortos, fez de tudo e apostatou. E o maior e primeiro exemplo de tudo isso é o nosso abençoado, né? Ou amaldiçoado Judas Iscariotes, né? Então é preciso perceber que há uma ação do Espírito Santo. No seu livro ali, você vai ver, então, isso tudo que eu estou falando aqui, está lá na sua apostila, já viu? Panorama, esse pastor Ivo não é fácil não, né? Então, está aqui na sua apostila, eu fiz um apanhado rápido, né, para você, para mostrar a você que aqui na palavra nós temos uma grande trajetória da influência do Senhor. Muitas vezes você fica perguntando assim, por que as coisas estão tão ruins? Sim, tem épocas que elas ficam muito ruins, entendeu? E até muito tempo, né? Às vezes, mas é por coisas muito grandes, né? Eu quero chamar a sua atenção, né, sobre alguns pontos muito interessantes, né, sobre a relação Espírito Santo e Bíblia, né? Nessa relação Espírito Santo e Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, se puder anotar, né, porque não está lá na apostila, né, você vai ver aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, olha só: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Bom, a palavra inspiração, né, ou inspira, né, é uma palavra grega, né, que quer dizer soprada por Deus, né? Então toda palavra é inspiração, toda palavra é soprada por Deus, né? Da mesma forma que Deus soprou nas narinas do homem, né, o fôlego de vida, né, fazendo ele um ser vivo, né, e um ser que ele interagisse, ele também deu sabedoria, né, através da sua palavra. Ele faz da Bíblia o livro mais importante do mundo, né, e especialmente para todos que acreditam em Cristo, né. A Bíblia é fonte constante de fé, né, conduta, inspiração do qual nós devemos beber diariamente, né. Se você beber diariamente uma dose de Bíblia, né,
com certeza a sua mente vai ser estruturada na palavra, né? Vai ser estruturada nela. E tendo a mente, a cabeça, né, vamos assim dizer, mal figurando, estruturada na palavra, você vai obter maiores resultados, maiores reflexões nas suas decisões que estarão pautadas pela palavra. Você pode ver que muitas pessoas que vivem somente atrás de profecias não leem muito a Bíblia. Não leem muito a Bíblia. Quando leem a Bíblia, só tipo horóscopo, né? Leem a Bíblia assim, em busca de soluções para a sua vida diária, mas não para crescimento, não para amadurecimento, não para fortificação. Há centenas de passagens na Bíblia que falam da inspiração, né? Que indicam claramente que o Espírito Santo é que construiu esse documento, né? Ele imprimiu a sua mensagem na mente das pessoas para elas escrever. Então vamos aqui rapidamente falar sobre essa questão da inspiração. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz assim: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segundo Pedro 1, 21. Ok? Segundo Pedro 1, 21. É muito importante você registrar isso. Ou seja, o Espírito Santo, ele trouxe a inspiração ao coração. E olha bem, muitas pessoas pensam assim, que a Bíblia foi um livro que desceu do céu e foi entregue para a igreja. Isso não é real, isso é uma fantasia, não é? As pessoas são muito ricas e muito pródigas em imaginação. Eles imaginam muita coisa. Mas na verdade não foi assim. O próprio Pedro atesta aqui por esse texto que a profecia não foi dada, a palavra não foi dada por vontade humana. Não foi o ser humano que falou assim: eu vou escrever a Bíblia porque a Bíblia precisa ser escrita. Não, não foi escrita. Ainda porque, lembrem bem, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou e foi para o céu diante dos olhos de toda a sua comunidade, você, quando lê o comportamento da igreja, a partir dali, você nota nitidamente que a igreja tinha uma conduta despreocupada com documentos, despreocupada com escritos. A igreja não pregava o Novo Testamento, a igreja pregava o Velho Testamento. Ela pregava o Velho, que era o documento que ela tinha, só que ela pregava o Velho Testamento para falar de Jesus. Então ela pregava o Velho Testamento e falava de Jesus. Ou seja, a igreja, sem perceber, estava construindo, porque ela não tinha na mão o Novo Testamento, ela tinha o Velho Testamento. Então a ferramenta para a igreja utilizar para a sua pregação era muito difícil para nós hoje, que já temos o Novo Testamento escrito, né? Ou pelo menos o que restou dele, né? Escrito, né? Porque no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, hoje para nós aqui, a igreja não tinha essa preocupação, nós agora temos essa exigência, né? Hoje nós exigimos que tenha a Bíblia escrita, e isso é muito bom. Ela foi o primeiro documento que Gutenberg mandou imprimir, né? Quando a imprensa foi produzida. Então foi uma grande honra, né? O primeiro documento da história humana, né? Impresso foi a Bíblia. Agora, veja bem, este documento, ele é um apanhado de vários registros, né? De vários registros. Pedro está dizendo que esta palavra, essa profecia, o que foi escrito, foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando você for ver lá em hermenêutica, né? Que é um outro estudo que a gente vai ter, em que na hermenêutica bíblica você vai ver que existem correntes de compreensão de inspiração. Alguns acham que a Bíblia foi ditada, né? Alguns acham que foi ditada, outros acham que ela foi entregue, outros acham que a Bíblia foi copiada, outros acham que a Bíblia foi gerada, né? Mas não teria participação humana nisso daí. No entanto, pela palavra de Pedro, não só dessa vez, mas outras também, que ele vai dizer que a Escritura foi divinamente inspirada, ele também vai dizer que houve uma mescla nessa Escritura. Ou seja, do mesmo modo em que a Bíblia foi escrita e inspirada, o Espírito Santo estava presente, mas também tinha participação humana. Havia uma participação humana muito forte, né?
E essa participação humana, né, ela ficou assim muito bem nítida na pessoa do apóstolo Paulo. Então, quando você lê a Escritura, é óbvio que ela vai apresentar alguns pontos difíceis de interpretação, difíceis de compreensão. E por quê? Porque tem aspectos humanos e aspectos divinos dentro da mesma palavra. Por exemplo, a Bíblia fala de um livro de um profeta chamado Ido. Não é Ivo não, por favor, é Ido, né? Eu nunca conheci um Ido, é impressionante, né? Eu já conheci Ivo, já conheci Iva, já conheci Ive, mas nunca conheci Ido. E ele é um profeta importantíssimo, né? Que aparece lá no livro de Crônicas. Primeiro e segundo Crônicas, aparece lá em segundo Crônicas, Ido, e um livro, que está dizendo um livro do profeta Ido. Essa história está escrita no livro do profeta Ido. Mas não tem na Bíblia o livro do profeta Ido, né? Então existem outros livros também que são importantes, né? Que foram importantes na história de Israel, como por exemplo o livro de Enoque, né? Que está sentado no livro de Judas. No primeiro livro antes de Apocalipse tem o livro de Judas, ele faz menção ao livro de Enoque. E o próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, faz menção ao livro de Enoque. O livro de Enoque. Esses estudos, você vai ter muito precisão deles quando você pesquisar através de um personagem chamado Joachim Jeremias, né? É um personagem estudioso, né? É um homem de letras, né? Um homem que se preocupou, foi morar em Jerusalém, né? Viveu grande parte estudando e morando lá, a aprender a cultura, e se especializou muito em aramaico, né? Que é aquela mistura de grego e hebraico de épocas bem distantes, né? E ele faz parte de toda essa construção. Então, o que isso significa dizer? A escritura, ela não foi ditado, fala aqui que eu escrevo e entrego, não. Nem foi assim só o homem fazendo. O homem foi fazendo, inventando suas histórias, não. E nem foi só o Espírito fazendo. E nem ela desceu cosmicamente do céu numa nave. Nada disso. Ela é um misto de espírito e homem, de seres humanos. Por isso que ela é uma inspiração. Se ela fosse um ditado, as pessoas estariam adorando a Bíblia. Se ela caísse do céu, as pessoas estariam adorando a Bíblia. Se ela fosse gerada, as pessoas estariam adorando a Bíblia. E é por isso que a Bíblia tem pontos difíceis, né? Como diz Pedro, né? Que existem pontos difíceis na Bíblia, né? E que muitos distorcem para a sua própria perdição, né? Então, existem pontos difíceis na Bíblia? Existem pontos difíceis, mas, no entanto, esses pontos difíceis não significa dizer que a palavra esteja invalidada, muito pelo contrário, ela demonstra a humanidade. A ação do Espírito está próximo, muito evidente nisso. E é por isso que lá no livro de 1 Pedro, né, que ele é muito importante sobre isso, né, 1 Pedro 1, versículos 10 e 11, lá diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. Olha só que palavra muito valiosa, muito importante de Pedro, para você compreender esse aspecto da atuação do Espírito na construção da profecia, na construção da palavra. Ok? É importante também perceber que lá em 2 Samuel 23, versículo 2, há uma expressão a respeito do Espírito que diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Vejam bem, essa é uma palavra que o rei Davi escreveu num dos seus salmos também, né? Mas está lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, né? Jeremias também, ele faz menção sobre essa atuação do Espírito Santo na construção da palavra. Diz Jeremias assim: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, e desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, versículos 33 e 34. Este era o propósito de Deus no Velho Testamento, que o Espírito Santo se transformasse, ele, Espírito Santo, em nossa lei, a lei do Espírito, né? Habitaria em nós. É por isso que Ezequiel afirmou assim: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, falou comigo e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa. Esse é o testemunho de Ezequiel a respeito dessa intervenção do Espírito, né? Por isso, em Atos 3, 21, no grande discurso de Pedro, ele diz assim: todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, esse reforço de Pedro, né? E assim você vai também, a lei é muitas vezes citada como obra do Espírito, né? Em Hebreus 9, versículos 6 a 8, né? E Hebreus 10, versículos 15 a 17, os Salmos também falam disso, Hebreus capítulo 3, versículos de 7 a 10, atribuindo todas as ações e intervenções de Deus na palavra e com a palavra ao Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus faz importante declaração a respeito dessa ação do Espírito Santo na questão da inspiração. Diz ele em João capítulo 14, versículo 26, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa expressão que o Senhor Jesus faz uso, né, aqui é uma expressão muito contundente, que ainda não estava muito claro para os apóstolos, mas reforçando. Ela vai ser reforçada em João capítulo 16, versículo 13, quando lá vai dizer assim: ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. E outra coisa também, né? Eu não sei, muita gente utiliza algumas expressões bíblicas, mas eu não sei se está preparado para elas, né? E diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Até um camarada virou presidente, né, da República, mas será que ele mesmo está preparado para essa tal de conhecimento da verdade? Eu acho que ele falou conhecimento da verdade focalizando aspectos assim de corrupção, política, mas o conhecimento da verdade é algo muito mais amplo do que meramente um aspecto político, né? E eu fiquei assim impressionado com isso quando eu vi o Carlos Decotelli, um grande personagem, um homem de Deus, e de repente apareceu algo que muita gente não sabia, né? E aquilo ali acabou humilhando muito a ele, né? Que os cursos que ele tinha não eram tão sérios assim. Mas ele tinha outros cursos sérios que eu conheço pessoalmente, e ele sei que ele é uma pessoa muito séria. Mas às vezes a pessoa não complementou uma coisa, né? E aí as pessoas vão lá, vasculham, né? E acabam com o camarada. Mas conhecemos a verdade, né? A gente pensa que conhecer a verdade é só para os adversários, né? Mas não, a verdade é para lá e para cá, a verdade não tem predileção, a verdade atua aonde está presente o Espírito Santo de Deus. João capítulo 16, Jesus vai mais uma vez falar sobre isso, né? Ele diz assim: vos anunciará as coisas que hão de vir. Quer dizer, o Espírito, ele vai inspirar a igreja nas coisas que hão de vir, né? Agora, isso tudo nos leva a uma questão, né? O que é ser inspirado pelo Espírito? Você já pensou nisso? O que é ser inspirado pelo Espírito? Tem gente que ser inspirado pelo Espírito pensa que está pensando e vem uma ideia, né? Outros pensam que ser inspirado pelo Espírito é estar assim, vir uma emoção, né? Vir uma emoção, era o Espírito, né? Tem outros que pensam que ser inspirado pelo Espírito é alguém falou, te arrepiou, eu me senti arrepiado, né? Mas será que é isso? Será que realmente ser inspirado pelo Espírito Santo é isso, né? Eu acredito que é muito mais, né? Pode até isso ajudar bastante, né? Mas eu acredito que é muito mais do que meramente algumas sensações que a gente tem. Quando você estuda alguns teólogos, né?
E você vê aquelas, você lê, você fica cansado de ler, assim, você fica assim, meu Deus do céu, que coisa mais complexa, é tanta teoria, tanta teoria, tanta teoria, meu Deus do céu, que coisa difícil, é tanta teoria. Mas, lá mais adiante, nos grandes embates mundiais, nos grandes temas mundiais, aí quem é que eles vão buscar? Aqueles que falaram a verdade. E muitos desses são teólogos, né? Você vê que bons juristas, quando vão fazer menção, citam Tomás de Aquino, né? Que hoje é dia do amigo, né? E Tomás de Aquino fala uma expressão muito bonita sobre amigo, ou fala várias, né? Citam João Calvino, né? Que nós vamos mencionar aqui hoje, daqui a pouco, né? Citam também Agostinho, né? Que deu muita base do direito romano, né? Mas também serviu muito para o direito como ofício, né? Então, essas situações assim de estudos, quando você vê aqueles homens que se debruçaram, né, muito fortemente sobre o conhecimento, né, teológico, eles acabaram invadindo outras áreas e lá deram suas contribuições sem desejarem isso. Não era esse o propósito. Mas, como conhecimento da verdade, eles tocaram nessas áreas daí. Bom, existem todos os estudiosos mais competentes, né, eles concordam que o Espírito Santo não usou autores bíblicos como meros secretários. Né? Tem gente que pensa, anote aí que eu estou mandando. Não, eles sabem, quem estudou sabe que não foram meros secretários, né? Que ele só ia ditando, muito pelo contrário. Havia uma coisa, esse aspecto da inspiração muito evidente, fazendo com que a Bíblia chegasse às nossas mãos de forma mais competente. Então, o que quer dizer isso, inspiração? Quer dizer que Deus usou a mente humana, quer dizer que Deus usou a linguagem humana, quer dizer que Deus usou a história humana, quer dizer que Deus usou o conhecimento humano para comunicar a vontade dele. Por isso que você vai às vezes entrar em conflito quando vê lá na Bíblia que Deus se arrependeu. Mas a Bíblia diz que Deus não se arrependeu, mas aí tem, Deus se arrependeu de criar o homem, né? Você vai encontrar na Bíblia dizendo assim, lá em Crônicas, eu estou lendo o livro de Crônicas mais uma vez, que é uma bênção, tá dizendo que Deus mudou, né? Que Deus desistiu, né? Que Deus se entristeceu, que Deus até que Deus se abateu, as coisas assim. Mas isso não tem nada a ver com a natureza de Deus. São linguagens humanas que nós só compreenderíamos, né? Isso é antropopatismo, né? Que nós só compreenderíamos como Deus agiu através da nossa linguagem humana. Né? Se lá dissesse assim, que Deus transcendeu, eu acho que transcendeu, isso é uma linguagem mais do século XX, né? Mas naquela época Deus transcendeu, eu ia ficar até abrir um livro para saber o que era transcendência, né? Bom, mas ele usou as mentes humanas e guiou os pensamentos de acordo com o seu propósito divino. Não é? Ele foi guiando, não só no meio judeu ou judaico, mas também até na ciência e na filosofia. Deus foi ali trabalhando. É claro que os homens se envaidecem, mas não necessariamente que isso seja obrigatório. Né? O Dr. B.H. Carroll, né, que ele é fundador de um seminário teológico lá em Fort Worth, nos Estados Unidos, né, ele escreveu uma vez assim, uma expressão assim, muito valiosa. Ele disse, a Bíblia é chamada de santa porque é infalível. Foi soprada por Deus, produzida pelo Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, eu acho que a Bíblia está na Bíblia. A palavra de Deus está na Bíblia. Mas acredito que toda a Bíblia seja a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Olha só como é que são essas construções, né? Então você perguntar, você acha que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acha que a Bíblia contém a palavra de Deus? Ou você acha que a Bíblia não tem a palavra de Deus? Né? Então, alguns dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. Em que sentido? Letra por letra? Letra por letra? Então, é por isso que os adventistas, os testemunhos de Jeová, os Quakers, né, e outras denominações religiosas, né, mormons, se apegam na letra e dá no que dá, certo? Tem muitas coisas boas? Tem. Eu gostaria de me alimentar, assim como os Quakers se alimentavam, né? Até a farinha Quaker, né? Poxa, é muito saudável, não é verdade? Também me alimentar como os adventistas, né?
e ter a capacidade e o rigor ascético, né, de partir para a evangelização como se fosse um ofício militar, como é o Testemunho de Jeová e os Mormons, né? Mas a graça não tem a ver com esses significados tão assim valorizados nessas denominações. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia tem palavra do homem e palavra de Deus, então ela contém. Não. Inspiração é que mescla as duas coisas. E dessa mescla é que vai surgir a palavra de Deus, que não é a letra, nem é o homem, e nem a história da igreja. É um espírito que traz para o seu coração, para o meu coração, o ensino que Deus queria manifestar. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, sem que necessariamente seja a letra escrita ou a história que é chamado de Jesus histórico, por exemplo, né? É a história real do que aconteceu. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela foi inspirada por Deus para homens falhos, homens fracos, né? Mas era necessário que esses homens falhos, esses homens fracos, falassem debaixo da sua fraqueza das grandezas divinas. Então, se você acredita que a Bíblia foi inspirada, foi uma inspiração plenária, ou seja, ela 100%, né, tudo, lembre-se que na Bíblia tem a palavra do homem, tem a palavra do diabo, tem a palavra do crente e tem a própria palavra dita por Deus, né? A palavra que ele fala. Mas lembre-se que essas questões aí estão inseridas dentro da palavra, dentro do próprio texto bíblico, né? E aí é que se dá o aspecto da inspiração. Então, se você acredita que ela é uma palavra plenária, né? Ou seja, assim, verbalmente, vale que tudo que foi escrito, eu acredito que a simples razão de que as palavras são meros sinais de ideias, e eu não saberia como chegar à ideia senão através das palavras, se as palavras não disserem a ideia, como chegarei a elas? Como chegarei a elas? Então as palavras, elas são indicações de uma ideia. Às vezes a palavra é pequena, e talvez só uma letra, ou um sinal ortográfico. Palavras de uma só letra, a menor letra até, mostram uma grande significação, às vezes, no Velho Testamento. O homem pôs ali o que era inspirado. Ele escreveu com as suas palavras aquilo que foi inspirado. A análise, por exemplo, das palavras de Jesus diz assim: nem um i ou um tio jamais passará da lei. Quer dizer, essa palavra i é a menor letra do alfabeto hebraico. É a menor, não é que o i sou o menor de todos, né? E o tio é o menor acento do alfabeto hebraico. Então, o que Jesus quer dizer? Que toda a palavra vai se cumprir. Toda a palavra vai se cumprir. Aí alguns tomam para si e querem cumprir a lei. Não, quem cumpre a lei quem cumpriu foi Jesus. E agora quem cumpre em nós é o Espírito. O Espírito. Com isso, Jesus quis dizer que nenhuma parte da Escritura perderá a validade. Nada vai perder a validade. Nada. O que não perderá a validade? Tudo que tiver escrito e for palavra de Deus. E a palavra não é inspirada se não for uma ação poderosa de Deus, que significa soprada, né, por Deus, ou seja, inspirada, né? Inspirada, né? É forte, né, pastor Edmar? Não é fácil não. Né, o Reginaldo? De madrugada o crente tem que buscar poder, né? De madrugada o crente tem que buscar poder. Porque para um crente falar assim, né? Assim diz o Senhor, é porque ele tem que ter ouvido do Senhor mesmo. Ele não pode chegar e falar assim diz o Senhor, mas ele teve de simplesmente comer uma feijoada e teve lá uns sonhos de madrugada meio pesados, né? E no dia seguinte saiu por aí dizendo que Deus falou, né? Porque no nosso tempo de hoje tem muita gente dizendo que Deus disse, né? E outros dizendo que senti de Deus, né? Que é outro problema muito sério. Mas sem dúvida alguma, a inspiração pelo Espírito Santo não se refere a muitas traduções em português, mas às línguas originais. Então, nas línguas originais do Novo e do Velho Testamento, a Bíblia assume proporções bastante empolgantes, né? Muito sérias.
e se tenta trazer essa linguagem para nós hoje através de traduções e versões. Lembrando que muitas vezes você, quando vai ler a Bíblia, você é um estudante da Bíblia, né? Não é aquele que vai ler a Bíblia porque está precisando de uma inspiração, mas um estudante da Bíblia. A primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir a sua Bíblia bem aqui na primeira página e vai ler aqui na primeira página assim: bom, Bíblia Sagrada. Aí você vai procurar aqui, nova tradução na linguagem de hoje. Aí você já sabe que é um documento que ele foi produzido com base num estilo e com base numa versão, né? Porque tem a tradução, a transliteração, a versão e a Bíblia. Coitada, sofre muito, mas é poderosa, né? É poderosa. Então, por isso que o Dr. R.W. Stott, né? Ele dizia assim, não é o John Stott, não, é um outro Stott. Ele dizia assim: rejeitar a autoridade do Antigo Testamento ou do Novo Testamento é o mesmo que rejeitar a autoridade de Cristo, principalmente porque estamos decididos a nos submeter à autoridade de Jesus Cristo como Senhor, é que nos submeteremos à autoridade das Escrituras. Submeter-se às Escrituras é fundamental para a vida diária do cristão, porque sem isto o discipulado, a integridade, a liberdade e o testemunho cristão estarão seriamente prejudicados, se não totalmente destruídos. Então muitas pessoas pensam que fazer discipulado é você chegar e criar um código de regras para a pessoa viver, proibições, e dar carões e puxões de orelha e uma série de coisas. Isso não é discipulado. Discipulado é levar a pessoa à Bíblia e fazê-la buscar a vida que Cristo teve na vida dela, porque o Espírito de Cristo já está nela. Então ela precisa compreender isso e viver essa realidade. Nós tivemos essa semana, né, um depoimento de um grande pastor, né, muito famoso, né, pastor Ricardo Gondim, né. Eu li livros, e muita gente leu livros de Ricardo Gondim, né, e ele é um pastor da Assembleia de Deus Bethesda, em São Paulo, né, e uma pessoa muito estudiosa, muito assim, piedosa, né, muito respeitada. Bom, o que Ricardo Gondim publicou? Que ele não acredita mais no poder de Deus. Ele não acredita mais no poder de Deus. Está vendo, pastor Edmar? Está vendo, pastor Reginaldo? Então, um pastor com vasto tempo de vida cristã, mais de 30 anos. Olha, eu estava lá, eu era novinho, com a mesma idade que tem o pastor Edmar, um garotinho. E eu já ouvia falar de Ricardo Gondim, né, da Assembleia de Deus Bethesda. E vários livros, né, nas mãos do carpinteiro, uma porção de livros. Mas o que aconteceu? Essa semana ele falou que ele não acredita mais em poder de Deus. Ele acredita na capacidade humana, e não no poder de Deus, mas na capacidade humana. O que significa isso? Para nós é um choque? Não, é choque para as pessoas outras. Por quê? Porque nós temos isso, acontece na própria Bíblia. Você lê Paulo escrevendo que Demas, em Colossenses, é um cara extraordinário, mas lá em 2 Timóteo, Paulo diz que já não é mais. Entende? Então, esse combate, esse embate, é preciso muito da presença do Espírito, porque o conhecimento ele é sedutor, e foi exatamente pela busca do conhecimento que Adão e Eva caíram, porque foi pela busca do conhecimento que Satanás encheu o coração de Adão e Eva, tentando dizer para eles que Deus os estava proibindo de grandes conhecimentos, que se eles tivessem aqueles conhecimentos se tornariam iguais a Deus. Ou seja, Satanás estava querendo dizer assim como eu fui, vocês também têm que ir pelo mesmo caminho, achar que vocês são melhores, né? Mas eles caíram por terra. Quando a Reforma Protestante aconteceu, tinha um garoto com 9 anos de idade. Esse homem chamava-se João Calvino. Ele não fez reforma protestante nenhuma. João Calvino. Muita gente fala que João Calvino não fez reforma, até eu já falei essa besteira, que João Calvino fez reforma protestante, mas ele não fez, tinha 9 anos de idade. O que um cara com 9 anos de idade, no século XVI, vai poder fazer para enfrentar o poderio imenso da Igreja Católica naqueles dias, né? Mas ele ficou ali estudando, né? Ficou vendo João Calvino. E depois, já mais adiante, né, João Calvino escreveu as Institutas, né, que serviram como base, né, do capitalismo.
serviu como base da ética cristã da salvação pessoal, que serviu como base da fundamentação, então, da salvação. Então, a pessoa que mais fundamenta a salvação foi João Calvino, né? E de uma forma muito radical e de muita profundidade teórica. E é dele a teoria da predestinação, não é? Então, essa predestinação que está presente em muitos cristãos é base de João Calvino. Alguns se embolam muito com a predestinação radical. E João Calvino foi radical na questão da predestinação. Então nós temos aí pastor Hernandes Dias Lopes, que crê na predestinação, pastor Augusto Nicodemos, que crê na predestinação, pastor Miguel Ângelo, que crê na predestinação, alguns pastores saindo da Igreja Universal pregando a predestinação, porque é uma maneira muito, assim, digamos, congelada, né, de se definir os destinos e a vida do homem. Agora, o que a predestinação serve? Não vamos aqui falar sobre ela, mas que ela serve para mostrar para você que a salvação é algo muito sério, mas muito sério mesmo, e muito profundo. Agora, em que isso também pode não ser evidente? Que muitas pessoas podem entender que, por serem predestinados, podem fazer o que quiserem. No caso da predestinação, essa pessoa não faria nunca o que quer, entendeu? Pelo contrário, ele seria inspirado a obedecer a palavra, porque aí sim você seria predestinado, inspirado a obedecer a palavra. Agora, você imagina um Brasil, um país que tem esse chamado complexo de vira-lata. O que quer dizer isso, né? Isso é uma palavra usada muito por Nelson Rodrigues, né? um dramaturgo, né? Brasileiro. Então, que as pessoas tentam ser justas e quebram a cara, se decepcionam e resolvem voltar, ao invés de avançar, resolvem voltar a ser o que era, até vezes pior, né? Mas essa palavra de Nelson Rodrigues também está Pedro falando sobre isso, que o cão volta ao vômito, a porca lavada a sua pocilga, né? A sua lama, né? Então, quando que se decepciona, se abandona o Evangelho. Mas João Calvino, falando sobre o Espírito Santo, ele disse assim, olha, por isso, o mesmo Espírito falou pela boca dos profetas, o mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas, tem de entrar em nossos corações para nos convencer de que eles disseram fielmente o que lhes fora divinamente ordenado. Se ele não iluminasse as suas mentes, eles estariam vogando entre muitas dúvidas. Daí a certeza, os que o Espírito Santo ensinou interiormente se apoiam firmemente sobre as Escrituras, que dá autoridade a si mesma, não sendo, portanto, direito sujeitá-la a provas e raciocínios. E a autoridade a que ela tem direito lhe é dada pela atuação do Espírito, porque mesmo se ela granjeia reverência a si por sua própria majestade, só nos afeta seriamente quando selada sobre nosso coração pelo Espírito Santo. Mas para continuar o que Calvino disse aqui, ele ainda foi mais além nesse material dele, que é muito amplo. Ele diz lá assim: por isso, iluminados pelo seu poder, cremos que a Escritura vem de Deus e não por decisão de quem quer que seja, sem que a mente humana possa compreender. Afirmamos com absoluta certeza, como se estivéssemos olhando para a majestade do próprio Deus, que ela fluiu a nós da boca de Deus através do ministério de homens. Não buscamos provas, nem indicações de autenticidade sobre as quais apoiar nossa decisão. Submetemos a ela nossa opinião e nosso raciocínio como algo muito além de qualquer suposição. Fazemos isto não como pessoas acostumadas a opinar sobre alguma coisa desconhecida que, sob análise mais acurada, lhes desagrada, mas plenamente conscientes de que possuímos a verdade incontestável. Olha que profundidade com que Calvino, né,
buscou levantar a autoridade da palavra. Você deve ter notado que muitas denominações religiosas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, e dizem que a Bíblia é o documento maior, e dizem que o Espírito está na Bíblia, mas na hora quando eles vão disputar quem é que toca a verdade, eles pegam a Bíblia, colocam de lado e pegam o estatuto da igreja e começam a guerrear com o estatuto, e está escrito no estatuto que o estatuto, regimento, estatuto, a Bíblia fica lá do outro lado, né? Lá do outro lado. Um conceito muito bom de você procurar pesquisar é sobre a iluminação do Espírito. Iluminação. Ora, vários autores de Antigo e Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito. Nós já vimos aqui, falamos muitas vezes, terminamos com essa expressão de Calvino, né? Exaltando a autoridade da Bíblia. Agora, que a iluminação é um fator de uma ação de Deus na mente do escritor e na nossa mente, isso, quando ocorre, o nosso coração se abre plenamente para a palavra, né? Ela parece que assume uma vida. Achamos as mais diversas reações quando a pessoa é iluminada pelo Espírito. Agora eu entendi. Ai meu Deus, como é que eu custei para entender, né? Tem rompantes assim que às vezes a gente tem e pensa que seja iluminação. E às vezes é mesmo iluminação. Jeremias capítulo 15, versículo 16 dá um exemplo. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Que coisa linda, né? E também em Isaías diz assim, olha, Isaías é mais contundente sobre a validade dessa palavra, dessa iluminação. Ele disse assim, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 48, né? Bom, o próprio Senhor Jesus advertiu, né? Advertiu em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele nos advertiu, falando aos saduceus, há mais de 2000 anos atrás, que haviam erros, né? Nos ensinos deles. Os saduceus eram tão empolgados com sua teologia, mas Jesus disse, tem erro nos ensinos de vocês, né? Dizia, errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Isto relaciona a Escritura com o poder do Espírito Santo, que opera transformações através da palavra. E João registra a palavra de Jesus, dizendo assim em João capítulo 15, versículo 3, a Escritura não pode falhar, João 10, 35. E depois diz assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que vos tenho falado. Então, a palavra do Espírito, que o Espírito traz ao nosso coração, ela o que? Nos ilumina. E iluminar, como diz a palavra lá em Salmo 115, lâmpada para Salmo 115, verso 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós podemos nitidamente perceber que a palavra, com todo o seu poder misterioso, toca nas nossas vidas e nos dá do poder dela para nós. Há um poder muito forte na palavra de Deus, a palavra Bíblia, né? Que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2, versos 9 e 10, diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nola revelou pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele ilumina, ou revela, né, ilumina nossa mente, nosso coração. Esse conceito de iluminação você vai ver mais profundamente lá quando nós tratarmos do assunto em hermenêutica, né, e também introdução bíblica, o assunto Bíblia, Palavras de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz assim, nós não temos recebido o Espírito deste mundo, mas o Espírito mandado por Deus, que nos faz entender tudo o que Deus nos tem dado. Está vendo? Isso chama-se iluminação, né? Você passa a entender, e o Espírito é o seu mestre. Ele te guia na palavra e vai iluminando a sua estrada, iluminando a sua mente, para você avançar nesse conhecimento. Por isso que quem tem a mente iluminada vai para a escola dominical, vai para
culto, quer ouvir a Bíblia cada vez mais, quer ver novos pregadores, quer ver novas mensagens da palavra, quer ouvir o seu pastor, quer compartilhar, porque tem aquela fome, aquela sede, né? Embora nós vivemos numa geração que todo mundo já acha que sabe tudo, porque foi ali no Google e fez umas perguntas e apareceram rápidas respostas, então num instantinho já acha que sabe tudo. Mas a grande verdade é que nosso coração, ele necessita que o próprio Espírito se revele a nós. Olha só, o Dr. Garrett Olsen Mears, ele lá do Quênia, né? Palavra bonita, o pastor está falando linguagem, né? Assim, né? Rebuscada, né? Mas veja bem, em 1974, num congresso de evangelização em Lausanne, né? Ele fez a seguinte expressão: revelar verdades antes escoradas da busca e da compreensão humana, iluminar as mentes das pessoas para que as conheçam e entendam, como está lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10, é obra do Espírito Santo. Se ensinar é uma função do Espírito, nossa obrigação é ser estudantes sinceros da palavra. Antes de morrer, Dr. Russell Phillips Shedd, perguntaram a ele que conselho ele deixaria para os crentes da nossa geração. Ele poderia falar assim: leiam livros, né? Ele poderia dizer assim: orem mais. Ele poderia dizer assim: vão aos cultos. Ele poderia também dizer assim: se feche. Mas sabe o que ele disse? Leia a Bíblia. Foi só isso que ele falou. Ele diz: leia a Bíblia. Porque lendo a Bíblia, você vai mudar a sua história. A sua história vai mudar se você ler a Bíblia. Agora, quanto mais você lê a Bíblia, mais ela vai influenciando o seu caráter, a sua vida e o seu coração. Leia a Bíblia. E eu só posso dizer para você aquilo que a Bíblia também diz. Para encerrar: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. O Espírito fala por meio da palavra e ilumina o nosso coração, o seu coração, para fazermos tudo aquilo que Deus quer que realizemos em seu nome e para a sua glória.